Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero do fundo do coração que sim. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Catiúcia Batista e sou a criadora aqui do canal O Caminho de Volta para o Amor Próprio, para você se reconectar com você. E hoje a gente tem um tema muito interessante com um exercício no final. A gente vai praticar juntinhas aqui o exercício de EFT para liberação emocional da ferida da rejeição. Mas antes disso, eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa ferida da rejeição, que é aquela pessoa que ela se sente rejeitada na sua essência, ela se sente rejeitada em ser quem ela é. Então, uma pessoa com essa ferida da rejeição é uma pessoa que ela tem assim uma dificuldade muito grande de se conectar com ela e de enxergar o valor dela, de se sentir realmente que ela é boa, suficiente, e com essa toda questão dessa ferida sangrando da rejeição, é uma pessoa que ela acaba, na verdade, muitas vezes indo contra até o que ela quer só para agradar aos outros, só para ela se sentir pertencente naquele lugar. Então é uma pessoa que tem muita dificuldade de dizer não, tem muita dificuldade de impor limites saudáveis. Por quê? Porque no fundo ela tem medo de que se ela botar um limite, se ela disser não, não quero, não vou, não gosto, que ela vai ser rejeitada por conta disso. Então ela é uma pessoa que geralmente ela usa a máscara que a gente diz, que é a máscara do escapista. Então essa máscara do escapista é como se ele camuflasse a sua própria dor. Então é aquela pessoa que muitas vezes ali por dentro ela tá machucada, ela tá ferida, ela tá chateada e tá sangrando, mas ela coloca um sorriso no rosto e vai, para que as pessoas não percebam isso. Por quê? Porque ela quer se sentir aceita, ela não quer levar problema para os outros, ela não quer levar nenhuma situação desagradável, bem pelo contrário, é aquela pessoa que sempre que os outros precisam, ela vai estar ali de braços abertos para acolher, para fazer sempre pelo outro, e muitas vezes quando ela precisa, infelizmente, ela acaba atraindo e se conectando com pessoas onde não há essa troca justa, onde não há essa reciprocidade. Então é bem importante isso, tá? Outra questão aqui, além de se julgar sem valor, ela é uma pessoa que tem muita dificuldade até mesmo de se abrir emocionalmente, porque ela tem medo de ser magoada e até se abrir também sexualmente. Tem alguns casos, né, a gente fala que essa ferida da rejeição, ela é uma ferida que vem de quem nos criou, ou dos, né, de quem nos deu a vida, dos genitores, então ela pode começar desde lá da infância, desde o período de gestação, que hoje a gente sabe, já é comprovado, que né, desde o feto, a criança ali, desde o ventre da mãe, ela já tem várias influências das emoções, desde o que a mãe passou, desde que soube que estava grávida, durante toda a gestação. Na infância, muitas coisas são gravadas de uma forma muito intensa, na adolescência também, onde a gente está né, com a formação do caráter, da personalidade, criando o self, que é aquele senso de identidade, senso de como eu me vejo, de como eu me porto na sociedade, como os outros me veem. Então, é uma época, principalmente da infância, onde certas coisas são gravadas de uma forma muito mais intensa. Então, essas feridas da rejeição, ela pode vir sim dos genitores, mas principalmente essa ferida, que é uma ferida muito profunda e dolorosa, geralmente vem do genitor do mesmo sexo. Por exemplo, eu sou mulher, se eu tenho essa ferida da rejeição, eu vou ter com a minha mãe. Se eu sou um homem, eu vou ter essa ferida da rejeição que vem através do meu genitor, do meu pai. Então, o que que acontece? Geralmente, essa pessoa, esse genitor, ele é aquela pessoa que nos ensina a amar, a como eu vou me amar, como eu vou dar amor e como eu vou receber amor. Então, nesse processo, como a gente falou, onde tudo é marcado de uma forma muito intensa, se você não se sentiu amado, não se sentiu querido, não se sentiu pertencente, isso vai te marcar de alguma forma. E isso tá, não é quando a pessoa, se ela se sentiu rejeitada lá na infância, virou adulto, resolveu.
não, ela vai, se ela não curar, se ela não olhar, não trouxer para a consciência essa ferida emocional vai acompanhá-la na vida adulta. E as pessoas, eu sempre digo, as relações, as nossas conexões interpessoais, elas são espelhos. Geralmente as pessoas, né, a gente ensina as outras pessoas como nos tratar. Então, se eu tenho uma ferida emocional aberta, sangrando, precisando de cura, de ressignificação, eu muitas vezes vou acabar atraindo, mesmo que de uma forma inconsciente, aquelas pessoas que vão reafirmar aquela ferida emocional. Então, se eu tenho a ferida emocional, que é a que nós estamos falando agora da rejeição, eu vou muitas vezes acabar me conectando e atraindo para o meu campo vibracional pessoas que vão de alguma forma me rejeitar, para que eu realmente, para que isso se reforce. Se reforce de alguma forma também é um mecanismo da vida, do universo, ou como você queira chamar, para que a gente também tenha a oportunidade ali de enxergar aquela ferida emocional e de realmente tratar. Eu gosto de lembrar, quando eu estou falando principalmente de coisas sobre feridas emocionais, coisas vindas da infância, adolescência, eu ressalto que o objetivo aqui não é apontar o dedo, não é julgar, não é criticar. Nós sabemos que todos, inclusive os nossos pais, eles já vêm muitas vezes de padrões, os nossos padrões ancestrais, que são repetidos de geração em geração. Então, um dos motivos de você fazer a cura de feridas emocionais e da sua criança interior é você cortar para que esse padrão seja rompido e não vá para outras gerações dos seus descendentes, para você não ficar repetindo mais isso. Mas o objetivo não é ficar culpando pai e mãe ou os ancestrais que vieram antes. É importante a gente ter a consciência que eles fizeram o que eles deram conta de fazer naquela época. Eles fizeram o seu melhor, de acordo com as suas condições, com o seu nível de consciência na época e com o que eles tinham aprendido. E com certeza, eu acho que para todos os pais que a gente vai falar, ou a grande maioria, eles fizeram muito melhor, muito mais do que muitas vezes eles receberam. Então é bem importante a gente ter isso, né? Que, na verdade, o que a gente quer trazer isso para a consciência através do autoconhecimento para você agora como adulto, efetuar uma cura dessa ferida emocional. Você é responsável por isso agora, mas o objetivo aqui não é culpar, não é ficar criticando ninguém. Então é bem importante a gente lembrar isso. Voltando a falar então da questão da ferida da rejeição, ela é bem importante porque assim, ó, geralmente quem carrega essa ferida lá da infância tem um baixo nível de merecimento. Então essa pessoa ela acha que ela às vezes não merece o melhor da vida, que ela não merece aquela reciprocidade. Então ela se coloca numa situação de fazer muito mais pelos outros e aceitar ali migalhinhas emocionais, migalha de atenção, migalha de carinho, né? Como se ela não se sentisse merecedora. Geralmente também a gente vê por pessoas assim que eu atendo, que geralmente quem tem essa ferida emocional da rejeição é muito quieto, é um pouco introspectivo e que quando começa às vezes a soltar a língua ali, a falar um pouquinho mais, é porque quer se valorizar, quer tentar, como se diz assim, se fortalecer por essa imposição através das palavras, tá? Então, o que às vezes pode até passar em alguns casos como sendo uma pessoa arrogante, e no fundo não é. É uma pessoa que está ali machucada, que ela está tentando, através desse processo forçado de autovalorização, tentando se impor, tentando mostrar que tem valor, só que de uma forma, né, de uma forma meio conturbada. Então, o escapista ou quem tem essa ferida da rejeição é muito comum ele apresentar problemas respiratórios, problemas de pele, como muitas vezes a psoríase, como brotoejas, como também estrias, alergias, sudorese, que é o suor excessivo. Por quê? Porque dessa forma, quando o outro se incomoda com a pele dele, ele está reforçando, né? A gente sabe que o corpo é conectado, né, com as nossas emoções, que tudo que está ali transborda na emoção que a gente não deu conta de olhar e resolver, acaba nos afetando no físico. Então, tudo isso acaba reforçando a sensação de que a pessoa é rejeitada. Então, é muito comum isso acontecer, tá? Então, o que? A pessoa, ela se sente rejeitada,
por completo, enquanto ela não conquista o amor daquela pessoa que era importante, do seu genitor. Então ela fica com aquela dificuldade de acreditar que ela merece amor, de que ela pode ser amada. Então por isso que ela tem essa dificuldade muitas vezes de se conectar, inclusive emocionalmente, com outras pessoas, porque ela vive numa constante ambiguidade. E muitas vezes, às vezes até aparece uma pessoa legal, só que ela acaba se auto-sabotando justamente por não enxergar o seu alto valor, por não achar que é merecedora de viver aquilo, de que é boa o suficiente, de que merece o melhor. Então isso é super importante, certo? Outra coisa, como o escapista ou o rejeitado não vê valor no seu ser, ele tenta compensar com o fazer. Então, o que que acontece? Ele busca constante validação e também perfeição naquilo que faz. Então, muitas vezes é o que coloca a máscara de bonzinho, de boazinha, né? O que tenta salvar o outro, que tenta resgatar o outro, porque o ego dele fez com que ele acreditasse de que se ele não fizer muito pelo outro, que ele vai ser deixado de lado e que ele não tem valor nenhum. Então ele coloca todo o valor e não nele ser quem ele é, na autenticidade, mas no que ele pode fazer pelo outro. Ah, se eu não fizer tal coisa pelo outro, também ele gosta de ficar dando presentes, bajulando, agradando. Por quê? Porque é uma forma de se sentir visto, de se sentir aceito, de se sentir amado, certo? Então, assim, ó, é bem importante porque todas essas questões, assim, que a gente vem falando, na verdade, são coisas que a pessoa, ela faz, na maioria das vezes, de uma forma inconsciente. Por isso que é muito importante a gente se conectar com as nossas emoções, a gente investir em autoconhecimento, para compreender como a gente funciona. Autoconhecimento é poder, a gente se conhecer é um poder muito grande, porque a gente vai poder olhar para a gente e ver que a gente não é só coisa boa, que a gente não é só luz, que a gente tem as nossas sombras e as coisas a melhorar. E a gente só vai ser um ser completo e vai transbordar essa completude quando a gente equilibrar a nossa luz e a nossa sombra. E assim, dessa forma, também atrair relações mais saudáveis, né? Quem passou pela ferida da rejeição e a máscara do escapista é um alvo muito fácil para narcisistas, para psicopatas, para pessoas com transtorno de personalidade, borderline também. Por quê? Porque são pessoas, né, são personalidades patológicas predadoras e a outra pessoa com uma ferida emocional sangrando, né? Aonde ela é acostumada a fazer tudo pelo outro. Aí você imagina você convivendo com uma pessoa que personalidade patológica, que tem empatia zero ou praticamente zero, porque a gente sabe, né, que os transtornos de personalidade, eles têm variáveis, eles têm espectros, então varia, mas são marcados por isso, por uma falta de empatia, por realmente querer sugar o outro, sugar o melhor do outro, e muitas vezes dá muito pouco em troca. Então é importante sim, se você tem uma ferida emocional como essa, você olhar para essa ferida e você buscar ajuda, você buscar ferramentas para você fazer a cura e a ressignificação dessa ferida emocional, então. Para você se reconectar com você, para você entender que você merece o melhor, para você entender que você tem valor, independente do que você faça, só por você ser quem você é. Você é um ser divino, um ser único, com qualidades, com também pontos a melhorar como qualquer ser humano. Mas você precisa olhar e se reconhecer nisso. É muito, muito importante, certo? Então agora que a gente já falou aí, nossa, pessoal, foi quase 14 minutos falando sobre essa ferida, mas é importante para você ver. Você tem essa ferida da rejeição, da infância, da adolescência, você quer trabalhar isso? Tem várias técnicas e hoje eu prometi e vou cumprir aqui agora para a gente fazer juntos a técnica do EFT para liberar essa ferida emocional da rejeição. Então, tem outras técnicas que a gente pode usar. Se você quer ajuda, quer um trabalho mais especializado mais no teu caso, na tua energia, você pode me chamar aqui. Mas essa técnica do EFT é uma técnica fantástica e já vai ajudar, e você pode fazer aí pelo período de 21 dias, para que você vá incorporando tudo isso e vá liberando essas emoções.
todos os traumas, muitas emoções a gente guarda e reverbera no nosso campo físico, no nosso corpo. Então é importante essa técnica do EFT, que a gente toca em alguns pontos energéticos do nosso corpo, para que a gente libere então essas feridas emocionais, tendo uma conversa do nosso consciente com o nosso inconsciente. Certo? Vamos lá então. Para lembrar, nós temos aqui o ponto do karatê, aonde a gente trabalha as resistências. Aquelas resistências são as coisinhas que estão guardadas lá no fundo lá do subconsciente, a sujeirinha que a gente coloca para baixo do tapete, ou porque a gente era muito pequeno e não dava conta daquilo, não tinha maturidade emocional. Mas agora adulto você tem, e você tem ajuda, você tem ferramentas para buscar resolver essa situação e viver a vida com qualidade que você merece. Então aqui a gente começa sempre fazendo afirmações, batendo aqui no ponto do karatê, os outros pontos energéticos, os meridianos energéticos para liberação emocional que a gente vai trabalhar é aqui, 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 o peito, que eu vou bater com cuidado, eu esqueço o microfone, normal, né? Aqui embaixo da axila e dedilhadinhas aqui no topo da cabeça. Combinado? São esses os pontos, então. Então, agora eu quero que você feche os teus olhos, respira bem fundo. Nós vamos fazer juntos 3 respirações profundas. E eu quero que enquanto você vai fazendo essas respirações profundas, você vai se conectando com algum sentimento de rejeição que você tenha. Esse sentimento pode ser o sentimento de não se sentir com valor, de não se sentir merecedor do melhor, ou às vezes um vazio que você não sabe de onde vem, ou muitas vezes alguma coisa que está reverberando no teu físico, que você às vezes sente um peso, um cansaço, uma dor no corpo, no peito, uma pressão na cabeça. Ou então alguma situação que você lembre que tenha te marcado fortemente lá da tua infância ou da tua adolescência, aonde você se sentiu rejeitado, aonde você se sentiu que você, se fosse quem você era na sua essência, com a sua naturalidade, que você não seria aceito, que você seria rejeitado, criticado, deixado de lado. Então, vai e puxa agora esse sentimento, esse pensamento, ou aí na tua tela mental essa situação que tenha acontecido. Respirando então. Mais uma vez, respira fundo. Muito bem. Batendo aqui então. Mesmo que eu me sinta rejeitada, rejeitado, e saiba que existe essa ferida dentro de mim desde a minha infância, ainda assim hoje eu decido olhar e trabalhar com esse problema de forma consciente. E eu me amo e me aceito profunda e completamente. Respira. Mais uma vez. Mesmo que eu me sinta rejeitada e saiba que esse problema vem lá da minha infância, hoje eu decido aceitar esse problema. E acima de tudo, eu decido me amar e me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu me sinta rejeitada e saiba que essa ferida emocional vem lá da minha infância, hoje eu decido aceitar esse problema e eu me comprometo a me amar e a me aceitar profunda e completamente. Solta os braços, agora a gente vai trabalhar os meridianos energéticos. Esse sentimento de rejeição é muito doloroso e intenso. É como se eu tivesse um vazio enorme dentro de mim. E eu não sei muito bem como lidar com esse vazio. Eu não sei muito bem como preencher esse vazio. Eu não sei lidar com essa dor. Mas eu acho que eu sei quando tudo isso começou.
Quando eu olho para trás, eu me lembro de algumas coisas lá da minha infância, da minha adolescência, e eu me lembro que tudo isso começou lá. Eu não quero aqui criticar ninguém, não cabe a mim julgar aos outros, porque sei que meus genitores fizeram o seu melhor naquele momento, fizeram o melhor que podiam com o nível de consciência que possuíam. Então, eu me passei e acabei tendo esse sentimento de rejeição grandemente dentro de mim. Acabei me desconectando da minha essência e comecei a me julgar sem valor, sem importância. Me desconectei do meu alto amor. Buscava sempre agradar aos outros, tentando ser perfeita para ser aceita e para ser amada. E fiz isso por muitos e muitos anos. Tinha dificuldade de me abrir emocionalmente e até sexualmente. E sei que isso é extremamente cansativo e não tem limites. E ainda por cima, apesar de tudo isso, essa dor não cessa. Então passei a ter altos problemas com a minha autoimagem, a forma como eu me enxergava. Passei a me criticar e a me diminuir severamente. E acreditei que não era boa o suficiente. E quanta dor isso me trouxe. Essa ferida me machuca muito. Mas se isso aconteceu comigo lá na minha infância, a maior parte dessa ferida é da minha criança interior. Minha criança ficou congelada, estagnada naquela dor. Por isso, hoje, na minha vida adulta, eu acabo atraindo as mesmas situações e repetindo as mesmas dores. E acabo permitindo que as consequências da rejeição afetem a minha vida no momento presente, me paralisando, me limitando e me impedindo de evoluir, atraindo para mim relações com pessoas que não me valorizam, aonde eu sempre vou ter medo de dizer não para não ser rejeitada. Então agora eu vou pedir ajuda para você, minha criança interior, para soltar essa dor. Porque eu sei que agora é minha responsabilidade como adulta ajudar você, minha criança. Não é mais responsabilidade dos nossos pais, e sim da minha versão adulta. Então eu digo agora para você, minha criança interior, solte agora essa dor. Você não precisa mais ficar segurando dentro de você essa ferida da rejeição. Solte essa dor e se liberte. Eu vou proteger e vou cuidar de você. Dentro do meu coração, você sempre estará em segurança. E então, toda vez que essa ferida se abrir novamente, por conta do grande impacto que ela causou nas nossas vidas, então eu vou saber que você, minha criança, está precisando de um pouco de atenção. E quando você precisa de atenção, o jeito que você lida com isso é resgatar essa dor novamente, me fazendo sentir ela e olhar para ela, para essa ferida aberta. Mas a partir de agora, eu peço para você se abrir para a possibilidade da cura, da ressignificação. Olhe para essa dor da ferida da rejeição e solte ela, se libertando para sempre. Chegou a hora de você finalmente fazer as pazes com o seu passado, de aceitar tudo como foi, porque eu vou proteger você daqui por diante.
No meu coração você sempre estará segura, você é amada. E toda vez que alguma angústia chegar, eu vou fazer algo legal por você. Eu nos acolherei e farei gestos de amor em direção a você. Farei uma meditação gostosa para me conectar, para me acalmar. Te levarei para passear na natureza, ou farei alguma dinâmica que te anime, que te acolha, que te faça se sentir bem e que atenda às tuas necessidades. Quem sabe eu pegarei uma foto sua, te darei um beijo, conversarei com você e eu vou dizer do coração que sinto muito por tudo que você passou e que eu te amo muito, mas que você não está sozinha, que eu jamais vou te abandonar e que eu vou sempre te levar para se divertir quando você estiver desanimada. E assim transmitirei o terno amor e a segurança que você precisa. Eu me comprometo com você aqui e agora. Dessa forma, nós vamos viver a vida com leveza, com paz, amor e com muita abundância, pois nós merecemos o melhor. Você é amada e você é boa o suficiente. Você, minha criança, e você, minha versão adulta, é luz. Respira fundo. Se conecta com os pensamentos, com as emoções, com as sensações que vêm até você. Vai respirando fundo. Esse então é o exercício de EFT, Emotional Freedom Techniques, que é a técnica de liberação emocional. E aqui hoje a gente juntinhos fez essa técnica para libertar, liberar, ressignificar a ferida emocional da rejeição. Eu espero ter te ajudado. Se eu ajudei pelo menos uma pessoa, eu já me sinto feliz e grata. Um beijo grandão no seu coração e você pode sempre repetir esse exercício. Faça pelo menos por 21 dias, se acolhendo durante esse processo, tendo paciência com você e principalmente resgatando o teu amor próprio, se amando e se priorizando. A gente ensina o outro a como nos tratar. Então saiba o seu valor, se cuide, se trate bem, que aí sim você vai atrair pessoas, situações e conexões para a tua vida que realmente vão vir transbordar. Um beijo grandão no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!